Nas sombras que dançam no véu da razão, ecos sussurram, gelados em solidão. No abraço do vento, o gelo é um rei, reino sombrio onde a luz não tem lei. Sejam sempre bem-vindos ao frio mortal, onde o tempo congela no espaço irreal. Independentes, domínio sem fim, guardião das trevas, o eterno clarim. Bem-vindos ao gélidos domínios e éter tenebres. Eu estou aqui tomando cuidados, porque eu acabei de gravar esse vídeo e ele ficou sem som. Então eu estou gravando de novo, mas estou ouvindo a minha própria voz no retorno para garantir que eu não estou sem som. E isso é extremamente chato, mas pelo menos eu não perco mais uma hora à toa da minha vida fazendo alguma coisa que não está funcionando. E eu tenho que tomar cuidado para não dar eco, né? Pois é, então lá vou eu de novo. Estamos mais uma vez atacando aqui o livro do Éric Gouroulion. É a segunda vez, é o segundo vídeo, né, que a gente está atacando. Esse livro aí, hoje a gente já mexeu com ele, a gente vai falar um pouco do tensor métrico. Né? Bem, a gente vai lidar com alguns conceitos bem intuitivos, como o conceito de produto cartesiano. Vai aparecer muito conceito de produto cartesiano. Aqui eu estou mexendo com produto cartesiano em outra geometria. Eu vou ter que explicar bastante, eu quero explicar bastante a diferença entre a geometria riemanniana e a geometria lorentziana e como que o salto de uma geometria para outra implicou na introdução do conceito de estrutura causal. Bem, é isso que eu quero mostrar. O que se flexibilizou ou o que se acrescentou, né, no salto da geometria euclidiana para a geometria lorentziana ou espaço-tempo de Minkowski, e o que implicou esse acréscimo, o que foi esse acréscimo, tanto do ponto de vista da matemática como da física. Então, o tensor métrico, provavelmente, se você já fez Física 4, já deve ter visto esse cara em algum lugar por aí. E se você está acompanhando os nossos vídeos do Clube do Livro de Relatividade Geral, você já viu esse cara, certamente. Né? Mas hoje, aqui eu vou mostrar como é que ele aparece e o que ele representa. Primeiro, eu vou considerar um espaço-tempo, exo, e depois eu vou fazer uma mudança nesse espaço-tempo, em que eu vou chamar de espaço nil-t. O espaço exo, a gente vai ver que é um espaço newtoniano usual. E o espaço exo nil-t é o espaço que vai ter a diferença. Então, no espaço euclidiano usual, eu vou definir um produto escalar entre dois vetores U e V, escritos em termos de suas componentes, tal como a gente faz usualmente. Então, aí as componentes o 1, V1, o 2, V2, o 3, V3. Esse é o produto escalar em 3 dimensões,
E isso funciona numa geometria, uma variedade riemanniana. Então, a geometria relativista, ela difere do conceito newtoniano em dois caminhos. A gente introduz o tempo, né, como uma dimensão, e a gente introduz Então, o que equivale à introdução do tempo? É que esse produto escalar tridimensional, ele. Deixa eu ver aqui se aparece. Ah, aparece. Então, esse produto escalar tridimensional, ele é acrescido por esse termo aqui. E aí notem que esse termo aparece com o sinal negativo, que a gente chama de termo temporal do produto escalar. Estou falando, por enquanto, em termos de produto escalar. Então eu vou agora, como eu tinha avisado, considerar um produto cartesiano de espaços, que esse produto cartesiano vai implicar uma operação de vetores U e V, e o que vai resultar é um número, ou seja, isso aqui é um produto escalar. Então eu vou ter um número real, e esse produto escalar eu vou chamar de G de U e V. Né? Então, esse número, ele é um real qualquer, e ele está definido para qualquer U, V e W pertencente ao espaço tridimensional. Bem, eu botei essa transparência no lugar errado, esse slide no lugar errado, mas esse slide deveria estar lá no início, porque é o slide que a gente pede apoio, é o slide do nosso Pix. Então, assim, se você colaborar com esse Pix, estará colaborando com a continuidade da linha de investigação e da linha de pesquisa, e também com a aposentadoria e outras coisas, de dois pesquisadores, esse que vos falam, e do Alexandre. São os dois editores aqui do canal. Bem, voltando então ao que a gente estava falando, agora a gente vai introduzir, ou seja, quando a gente fez essa mudança aqui, de colocar no produto escalar um cara a mais, que é a gente chama de parte temporal, e essa parte aqui de parte espacial, então a gente vai estar introduzindo a estrutura de um cone, que a gente chama de cone de luz, onde a superfície do cone representa a propagação da velocidade do impulso de luz. Né? Então, o meu espaço E-T, ele é a união de um folheamento de tempos de espaço absoluto. Eu tinha definido o meu espaço anteriormente aqui. Eu falei que tinha espaço e agora vai ter um de T, que eu vou falar quem é. Quando eu faço esse de T, eu estou pegando o meu tempo absoluto e estou folheando ele, eu estou escrevendo essas linhas perpendiculares ao tempo, são linhas onde o intervalo de tempo é nulo, ou seja, elas são instantâneas, ou no conceito da relatividade, eu poderia dizer que elas são tipo espaço. Cada uma dessas linhas sigma, uma é sigma t e a outra é sigma t mais delta t. Ou seja, quer dizer que o intervalo entre elas é de delta t. Então, uma dessas linhas propriamente é um delta t igual a zero. Pois bem, isso aí quero fazer uma nota histórica. A menção do tempo como uma quarta dimensão pode ser encontrada em textos que datam do século XVII. Argeval, 1914. Ela já está presente no artigo de Dimension da famosa Enciclopédia de Diderot e Legrand d'Alembert e no Traité de Function Analytique de Lagrange de 1797.
Pode-se mencionar também a representação de horários de trens como diagramas de espaço-tempo no século XIX. Uma reprodução que pode ser encontrada na página 55 do Hartree, livro de relatividade geral. Mas foi somente após o advento da relatividade especial que um formalismo verdadeiramente quadridimensional foi formulado. Né? Essa discussão ela é inútil na relatividade newtoniana. Ela só tem sentido aqui, na relatividade, porque é quando os intervalos de tempo eles passam a ter um efeito cinemático. Né? A cinemática passa a estar relacionada aos intervalos de tempo. Então, continuo discutindo o efeito do produto escalar. Então, eu reescrevo ali o produto escalar em 3 dimensões. Né? Cadê? Eu já tinha passado por isso aqui. Ah, não, pera, então vamos lá. Então, eu estou discutindo, e agora eu vou generalizar esse produto escalar com a introdução desse termo a mais, que é o termo temporal. Notem que o termo temporal tem um sinal negativo. A ideia desse sinal negativo aqui implica que eu mantenha o produto escalar invariável. Ele é um invariante. Logo, o efeito disso, do produto escalar ser um invariante, quer dizer que a parte temporal, quando se dilatar, vai implicar numa contração da parte espacial. Então, eu estou introduzindo aqui os efeitos cinemáticos relativísticos com essa mudança no produto escalar. Então, a introdução do tempo como uma coordenada do espaço, ela serve para representar esses efeitos cinemáticos, considerando que o produto escalar é um invariante. Então, se o produto escalar não varia, e ocorre uma variação nos intervalos de tempo, que é o que esse setor desse produto escalar representa, vai implicar numa variação nos intervalos de espaço. E vice-versa. Então, eu tenho aqui os efeitos cinemáticos relativísticos, que nós já discutimos em outros vídeos, eles passam a ter uma interpretação, primeiro, algébrica, com os vetores, e, a posteriori, vão ter uma interpretação geométrica que eu já vou vincular aqui. Eu vou começar a vincular agora. Eu vou definir uma forma bilinear, que é uma função g de um produto cartesiano de 2 espaços e que vai me entregar um número real. Então, eu tenho um par de vetores que são oriundos desses 2 espaços do produto cartesiano e um número real que vai ser o resultado. Esse número real, ele é um número... Isso é válido para qualquer número real e válido para qualquer trinca de vetores, não é 13, para qualquer base. Então, e aí, esse produto escalar, G, essa função G, que eu vou ver que ela é um produto escalar já, ela tem que... se você faz uma dilatação em um dos vetores, essa dilatação implica uma dilatação global. Então, né, quando eu volto aqui para a definição, para essa definição do produto escalar, se eu dilato o lambda vai aparecer aqui, o lambda vai aparecer nas outras 3 componentes, então é uma dilatação global. O mesmo implica se eu faço em V. Também tem uma dilatação global pelo mesmo efeito. Então, eu recomendo que quem está vendo isso faça essa transformação nesse produto escalar, ou seja, lambda V, o lambda vai passar para fora.
E aí o lambda em todas as componentezinhas de V vão aparecer, e você vai novamente reescrever lambda u escalar V. Pois bem, a soma de dois vetores, eu também recomendo que isso seja feito, quando você faz o V aqui, você substitui o U por um V mais W, por exemplo, ou substitui o V, vai implicar em uma composição desse tipo aqui. Então, o efeito da soma de dois vetores em um dos slots implica no efeito da soma de dois, da soma global também, do produto escalar global, tanto num slot quanto em outro slot. Então, tem uma entrada como em outra entrada. Esse produto escalar, ele é simétrico, ou seja, tanto vale de V para U quanto de U para V, para qualquer par ou V. Ele é não degenerado, ou seja, não existe qualquer vetor U que seja, porém, o vetor zero satisfaz para todo V. Ou seja, o produto escalar de G, U, V é igual a zero. Né? Beleza, então você tem um produto escalar, um vetor zero, quando você faz o produto escalar com ele, eu tenho zero. Tá ok? E aqui eu vou definir a assinatura, que é essa conta que eu estou fazendo aqui, que é escolher que a parte temporal é negativa e a parte espacial é positiva. Eu poderia escolher ao contrário, é uma escolha aceitável, porém ela tem consequências. Quando a gente escolhe isso, as componentes U alfa e V alfa do 1, que são as componentes que incluem a parte temporal, ou seja, o alfa é o 0, o 1, o 2, o 3, V alfa é V0, V1, V2, V3, onde o 1, o 2, o 3 é o U com setinha, e o V1, V2, V3 é o V com setinha. Então, ou seja, o V com setinha e com setinha são a parte espacial. Então, quando eu faço isso, eu posso escolher essa representação. Né? Então, fica aí esse produto escalar entre U e V escrito dessa forma em termos das componentes. Essa assinatura é qualificada como uma assinatura lorentziana. E aqui é que está o salto da geometria riemanniana para a geometria de Minkowski, que tem essa assinatura lorentziana. Se eu tiver um espaço quadridimensional, euclidiano ou riemanniano, curvo, né? Ele tem essas quatro componentes, mais. A métrica é assim. Aqui é quadridimensional, mas a métrica é menos. Isso tem diversas implicações. Né? A propriedade da não degeneração de um vetor simétrico caracteriza um produto escalar. Isso tem problemas com relação a uma propriedade do produto escalar e da função G, que a gente vai já chamar de métrica, que essa propriedade, quando só é considerada a parte espacial, ela é positivo definida. Quando a gente introduz esse termo negativo e considera que o G tem, quando a gente introduz o negativo, a gente quebra essa propriedade de positivo, de ser positivo definida. Ou seja, essa métrica não é mais positivo definida. Ela pode ter valores negativos. Nesse caso, os valores negativos
correspondem aos casos em que a parte temporal é dominante em relação à parte espacial. Então, essa mudança que é feita, como eu já disse, ela é feita para incorporar os efeitos cinemáticos de contração do tempo e dilatação dos espaços, pois a gente considera que essa parte, essa função G é um invariante, ou seja, o físico sempre procura coisas que não variam, né? Sempre quer coisas que são constantes, de certa forma. Então, nós temos esse cara aqui como invariante. Então, toda vez que esse cara aqui sofrer uma dilatação, esse cara vai sofrer uma contração. Então, nós temos o efeito cinemático da dilatação do tempo e da contração nos espaços, representado aqui. Do ponto de vista geométrico, este salto nesse bilinear é o que faz a transição da geometria riemanniana, lá do Manfretão, para a geometria semi-riemanniana do O'Neill. Né? Então, para todo par de vetores U e V pertencentes ao espaço E2, eu vou ter um produto escalar, e esse produto escalar é equivalente, eu defino, na verdade, como esta função G, que eu chamo de métrica. O escalar V pode ser zero, tá? Sem que os dois vetores sejam nulos. Essa métrica G, esse bilinear G, é definido como um tensor métrico do espaço-tempo, e ele é chamado métrica do espaço-tempo. O tensor métrico tem um papel inteiramente geométrico no espaço-tempo. Assim, os vetores no espaço são ortogonais para um dado vetor. E você mantém a ortogonalidade. Né? Então, a convenção, essa convenção aqui, ela é muito usada nos livros de relatividade geral, em particular no Meissner et al., que é a Bíblia Negra da Geometrodinâmica, né? o MTW, que a gente está resenhando aqui no canal. Ela também está no Hartre. A gente não está resenhando o Hartre. Eu não gosto muito desse livro. A gente está resenhando o Carroll. A gente vai resenhar o Strautmann e o Schocker-Burhard. Então, a gente vai ver bastante essa convenção aqui. E ela é usada para facilitar os cálculos aqui pelo nosso amigo Orgulhão. Ainda discutindo essa convenção, ela introduz que G ela gera planos, hiperplanos, que são tempo constante, que são aquelas foliações que eu estava mostrando anteriormente. Né? Essas foliações aí, e elas são muito interessantes, porque, como vocês estão vendo, a gente tem uma contração dos espaços, dilatação do tempo, contração dos espaços. Quando a gente tem isso, ou seja, a gente tem momentos em que, na métrica, a gente vai ter a parte temporal como a parte dominante. A parte espacial, outros momentos, a parte espacial vai dominar. E em outros momentos, as duas são equivalentes. Então, esses intervalos, essas foliações, eles são afetados por essa cinemática. E a ideia de se construir esses espaços nos permite a gente entender como funcionam os tic-tacs do relógio. Porque cada intervalo ΔT entre dois desses hiperplanos é um tique do relógio. Então, primeiro aqui, tic, tac, tic, tac, tic. Então, o ΔT é o intervalo entre cada tic-tac.
E o efeito cinemático da contração do tempo e da dilatação dos. Peraí. Dilatação do tempo e contração dos espaços afeta esses tic-tacs. Então, isso é uma forma da gente. Essas foliações, da gente representar matematicamente como é que funcionam esses tic-tacs. Né? Então, na geometria euclidiana, isso não é necessário, porque a gente não tem esses tic-tacs. Então, a gente pode ter essa convenção aqui, menos, mais, e pode ter a convenção oposta. A convenção menos, mais, implica no produto escalar positivo sem o menos na frente. A convenção oposta tem um sinal menos na frente. Né? E, como eu já falei, isso tem interpretação geométrica. Primeira coisa, é a introdução do tempo como uma coordenada espacial. Segunda coisa, os efeitos cinemáticos da relatividade, a contração dos espaços e dilatação do tempo. Então, esse efeito está tendo uma correspondência geométrica representada por essa modificação na estrutura geométrica, na métrica desse espaço-tempo. Então, é isso que representa a constituição dessa estrutura métrica, tanto do ponto de vista matemático, quanto do ponto de vista físico. O mais que eu queria falar? Tá. Eu me embolei. Tá. Onde que eu tava? Então, eu sempre me embolo. Então, eu chego agora na parte das matrizes do tensor métrico. Eu vou escrever o tensor métrico como uma matriz. Então, eu vou considerar uma base vetorial de 4 componentes, ou seja, uma base vetorial em que eu tenho E1, E2, E3 como as componentes espaciais e E0 como componente temporal. E eu vou escrever uma matriz que representa a minha função entre esses dois vetores, E-alfa e E-beta, onde alfa corre de 0 a 3, ou seja, alfa pode ser 0, 1, 2, 3, e beta pode ser 0, 1, 2, 3, representando as componentes dessa métrica. Então, essa métrica vai ter componentes G00, C01, C02, G02, G03, G10, G11, G12 e G13, G21, G22, G23, G31, 30, não, 30, G31, G32 e G33. Né? Então, quando a gente faz isso, a gente abre. Então, o alfa e V-alfa estão seguindo a regra lá do cálculo tensorial, né? O alfa, V-alfa, o 0, V0, G00. E assim vai, elas vão contraindo com as métricas, e aqui eu vou ter um número, e isso vai representar o produto escalar. Então, né, tá aí o produto escalar. Né? Que, na verdade, aqui eu estou escrevendo o produto escalar com uma carinha do produto escalar em 3 dimensões, né? Mas eu estou querendo generalizar já para 4. Então, e aí eu vou fazer o seguinte: seja um vetor alfa pertencente ao R4, e aqui não é que isso é uma questão matemática, então a questão dos efeitos cinemáticos não está tão relevante
Então, não preciso considerar nessa demonstração a existência desses efeitos cinemáticos. Por isso que eu escrevi pertencente ao R4. Então, é um elemento de um kernel. Kernel aparece no próximo vídeo de geometria diferencial, que eu vou explicar lá. Ou seja, é uma transformação linear que leva um conjunto de vetores que vai no zero. Então, para todo V alfa pertencente ao R4, eu tenho que esse produto escalar é nulo. Porém, G alfa, isso aqui, né, me dá o produto escalar, onde V, a resposta U, é um vetor de S. E as componentes E alfa são V alfa ou o alfa, e a condição de não degenerescência implica que o vetor U é nulo. Quando o vetor U alfa for nulo, nós concluímos que o kernel da matriz G se reduz ao espaço de vetores nulos. Assim, G é invertível. E essa demonstração aqui está melhor feita no livro do Lugo, que eu vou mostrar provavelmente no próximo vídeo que eu vou gravar. Então, aí eu vou lá no vídeo, eu vou comentar sobre isso aqui. Estou até pensando em importar esse slide para lá, para fazer essa conexão. Tá, então eu tenho que G é menos 1 é denotado como G alfabeta na mutação contravariante, no mesmo sentido que a gente explica lá no cálculo tensorial. G menos 1, G é uma matriz unitária de 4 por 4, é um delta de crônica 4 por 4. Né? Então, é uma matriz unitária onde todo mundo na diagonal é 1 e fora da diagonal todo mundo é 0. Né? Então, assim, quando eu posso representar como delta de crônica, escrever como delta de crônica, já tinha adiantado, onde as componentes do delta de crônica na diagonal são 1 e fora da diagonal é 0. Então, eu estou usando uma matriz ortogonal que o produto escalar é 0, esse aqui é menos 1. A componente temporal, o módulo dela é menos 1. A componente espacial, qualquer componente espacial, é menos 1. Essa componente, como é ortonormal, o produto escalar entre componentes diferentes é nula. E aqui, I representa os índices espaciais de 1 a 3. Tá, eu já falei isso. Né? Então, eu faço uma observação. Não existe qualquer base de Exel onde o produto escalar é um delta de crônica para todos os valores alfa e beta, correndo do 0 a 3, onde nós podemos ter que o módulo, né, é uma assinatura menos, mais. G impõe um produto escalar que é negativo, que pode ser negativo, né? Essa é a lei de Silvestre da inércia. Representa a lei de Silvestre da inércia. Esse produto escalar, ele não é positivo definido. Ele pode assumir valores negativos. Então, a gente escreve como uma forma de vetor isso aqui. Eu estava pensando que isso aqui, a gente poderia fazer, abrir essas contas em uma live, né, com uma carinha melhor, para isso ficar mais, como é que fala, mastigado. Né? Então, aí eu estou abrindo o produto escalar entre U e V, usando essa matriz aqui. Você vê, isso aqui o correto seria que quem está vendo o vídeo refaça essa conta para ficar direitinho. Né? Então, como essa introdução desse setor
no produto escalar, o setor tipo tempo, então tem aqui o setor tipo tempo e o setor tipo espaço. Então, ou seja, ou ainda a parte temporal da métrica e a parte espacial da métrica. Então, quando a parte temporal dominar, eu digo que esses vetores são tipo tempo. Quando a parte espacial dominar, ou seja, quando ela for maior em módulo, eu digo que eu estou lidando com uma relação tipo espaço. Ou seja, quando eu pego aqui o cone de luz, a representação do cone de luz me ajuda nisso. Cadê o cone de luz? Vou ter posto de novo o cone de luz lá, né? Quer ficar. Então os caras aqui que estão fora, a conexão, vetores que estão fora do cone de luz, ligando dois eventos, cada ponto aqui nesse diagrama, a gente chama de evento, que são eventos que têm uma coordenada temporal e duas espaciais. Então, os vetores que ligam dois eventos aqui fora do cone de luz são tipo espaço. Os vetores que ligam dois eventos dentro do cone de luz são tipo tempo. E vetores que ligam em cima são tipo luz. Isso aqui é a interpretação cinemática dessa simples modificação geométrica que foi feita na métrica, na métrica riemanniana de um espaço plano. Então, uma simples mudança matemática incorporou na geometria uma modificação que traz, que representa, que descreve efeitos cinemáticos. Então, para os caras tipo luz, o módulo do vetor tipo luz é nulo. E não é que o vetor, que as componentes sejam nulas. A questão é que a parte temporal ela cancela com a parte espacial. Então, por isso que esse tipo de cara aqui, tipo, vetores tipo luz, que conectam, eles representam, eles são nulos. Vetores tipo luz, um evento, por exemplo, que aconteça no Sol, ele vai, 8 minutos depois, ele pode causar um evento no alto da atmosfera terrestre. Então, a conexão entre esses dois eventos é uma conexão tipo luz. A conexão entre um evento que acontece na superfície do Sol, tipo uma tempestade solar, que demora 3 dias para chegar na superfície da Terra e causar alguma coisa na alta atmosfera, é um evento, são dois eventos conectados por um vetor tipo tempo. Esses dois eventos, eles são causais. Um vetor que ligue um evento causado, um evento que surgiu no Sol e que conecte um evento numa distância temporal, né, menor do que 8 minutos na superfície da Terra, esse é um vetor tipo espaço. Então, e ele não representa uma conexão causal. Esse vetor ou seja, esse evento na alta atmosfera da Terra
não pode ter sido causado por um evento na superfície do Sol. Então, isso é o que nós chamamos de estrutura causal da relatividade restrita. Ela é uma estrutura que mistura geometria, ela é escrita numa linguagem geométrica, mas ela é uma expressão, uma descrição e uma generalização dos efeitos cinemáticos associados à contração, à dilatação dos tempos e à contração dos espaços. Então, essa é a descrição cinemática. E nesse sentido, a gente também pode entender o nome por que essa relatividade é especial e a outra é a geral. Porque esses daqui são eventos cinemáticos. E a outra é a introdução nessa linguagem de efeitos dinâmicos. Né? Pois bem, então eu estou escrevendo aqui o módulo do vetor V. Né? Aqui um módulo fica complexo. Né? Então, para todo vetor V, tem aqui uma classe lateral, né? Onde o módulo do vetor V é 0, V é tipo luz. Eu acabei de falar isso. Na verdade, acabei tentando na minha descrição isso aqui. E essa observação também eu acabei já comentando, né? Aqui é o problema, que é o seguinte: o módulo desse vetor, dessa função aí, quando você introduziu a parte temporal, para poder considerar os efeitos cinemáticos, contração espacial e dilatação temporal, a gente fixa a função métrica como um invariante. Então, a parte espacial e a parte temporal é que tem que se contrabalançar nesses efeitos cinemáticos, que é dilatação temporal e contração temporal, dilatação temporal e contração espacial. Beleza. Agora eu falei certo. Deixa eu pensar aqui. Pois bem. Então, para todo vetor V nesse espaço, o módulo dele é maior que zero. Para os vetores V com módulo igual a zero, implica que o vetor V é nulo. Isso no espaço euclidiano. E quando você multiplica um vetor por uma constante lambda, o módulo dele também é estendido. Né? E tem as igualdades triangular da soma dos vetores, o módulo da soma dos vetores e a soma dos módulos. Nessa nova função G, as condições 1 e 2 elas são dadas pelo bilinear G. Então, o módulo do VG, quando for zero, a condição 2, né? Essa condição 2 aqui, ela é flexibilizada, ou seja, não implica mais que o módulo do vetor é nulo. Implica sim que o módulo do vetor é tipo luz, né? Que o vetor é um vetor tipo luz. Então, isso é uma mudança cinemática, uma mudança na estrutura vetorial. A condição 4, eu poderia ter explicado isso aqui melhor, eu poderia ter separado essas coisas e aí para não ficar esse embolo. Então, inicialmente ela é violada por U e V, dois vetores nulos, uma V não necessariamente é nulo.
isso para espaços vetoriais normados. Então, esse espaço vetorial em cima de um espaço Minkowski, ele precisa flexibilizar algumas estruturas matemáticas, algumas condições matemáticas que antes eram mais tranquilas, que eram obedecidas. Então, algumas condições precisaram ser quebradas, algumas simetrias precisaram ser quebradas, para que essa simetria da invariância da função métrica fosse estabelecida e para poder incorporar os efeitos cinemáticos da contração do tempo e dilatação dos espaços. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui, basicamente, é continha de vetor. Eventualmente, isso aí poderia ser um jogo mais interessante se eu fizesse na mesa digitalizadora e trabalhasse mais escrevendo, onde eu ia raciocinar mais. Né? Mas aqui o interessante é que eu estou estabelecendo quem é o vetor V, quem é o vetor U. Né? Pois bem, eu um pouco na dúvida do que eu faço. Aqui é interessante que eu estou estabelecendo quem são os vetores na base E. Né? Tá aqui, E0, então eu tenho que escrever o E0 e o A0 em termos. São duas bases. A0 e A1 e E0 e E1. E os vetores V e U é o que vão ser descritos em termos dessas bases. Então, o vetor U é E0 mais A1. O vetor V é E0 menos A1. Né? Então, U e V estão 45 graus um do outro. Estão rodados, né? Então, beleza. E aí, cadê a base? Tem aqui o vetor. Tá aqui que eu falei. Tá. Então, os vetores estão rodados. Tá. Então, eu consigo, a partir disso, escrever que aí A0, eles estão a 45 graus, eles estão rodados, né? E aí eu posso escrever A0 e A1 em termos de U e V. Então, fica aí escrito, né? Então, eu tenho A0 e A1 e o U e V alfa, tudo mundo escrito. E aí eu escrevo o produto escalar entre eles, entre A0 e A1, considerando lá esses vetores aí. Então, isso é um exemplo, né? A0 escalar A0, que é igual a menos 1, é A1 A1, que é 1, ou seja, A0 é time-like, A1 é space-like, e U escalar V também é space-like. O escalar U é um cara do tipo luz e V também é do tipo luz. Né? Beleza, então estão aí os vetores escritos aí. E aí é interessante que vetores do tipo luz, eles amarram as componentes dessa forma aqui. Isso aí é uma coisa que eu vou ter que abrir numa live com a mesa digitalizadora. Não está funcionando, não está sendo orgânico explicar assim. Bem, pois bem, estamos encerrando esse capítulo, pelo menos essa sessão do livro do nosso amigo aí. E agora o canal ele está vendendo camisas para contribuir com a continuidade das nossas investigações, das investigações minhas e do Alexandre. O canal agora ele tem uma loja, né? Uma loja virtual. Vou compartilhar a tela aqui. Então, aí está a loja virtual do canal. Não está aparecendo.
né? Então, essas são as camisas que no momento estão disponíveis. Esses são os preços. É, tá a descrição ali do que são as, as, as figuras, né? As estampas. Né? Então, quem quer apoiar o canal, apoie o canal e você estará apoiando dois cientistas que estão na vanguarda da pesquisa em astrofísica e matemática. Pois bem, esse era um recado que eu queria dar. É mais uma forma de apoiar, né? Além do Pix que já tinha mostrado, além do Apoia-se. Essa semana a gente tem, dia 5 de julho, às 19 horas, mais uma palestra do Elael, continuando o ciclo comemorativo do centenário da vinda do Einstein no Brasil, o estado da arte e gravitação quântica, só que agora vai falar de Supra e LQG, ou seja, supergravidade e loop quantum gravity. Isso agora nesse 5, né? A gente já pediu o Pix, né? Então insisto mais uma vez, eu e o Alexandre estamos desempregados, pela idade que temos sérios problemas, teremos sérios problemas com, como é que é o nome? Previdência, né? Mesmo que a gente contrate uma previdência privada, os problemas serão os mais graves possíveis. Então, ajude dois trabalhadores da ciência, dois pesquisadores que estão na vanguarda da ciência, compartilhando conhecimento de relatividade e de física matemática, geometria diferencial, estruturas algébricas, mecânica quântica, teoria de campos, gratuitamente na internet. Ajude-nos, apoie-nos para que a gente possa continuar esse trabalho e que a gente possa continuar, inclusive, a nossa própria pesquisa e também o nosso esforço para encontrar uma posição como pesquisador ou professor. A gente não está encontrando. Que a gente não desista de continuar, que a gente possa continuar na investigação, seguindo as nossas carreiras como pesquisadores. Então, eu peço reiteradamente a colaboração com isso. Volto, então, a insistir também que sábado nós estaremos com Elael às 19 horas, na continuidade do seminário. Nesse sentido, eu encerro essa apresentação. Não. Bem, antes de encerrar essa apresentação, eu esqueci de falar uma coisa. Eu vou fazer, eu vou botar a abertura, aí vão aparecer algumas coisas lá que são são experimentos de interferometria, que eu queria representar os experimentos que levaram à construção da relatividade, que é acerca da não detecção do éter luminífero. Então, o primeiro experimento é uma interferometria de ondas usando duas fendas. É um experimento fundamental para a mecânica quântica. Aí o outro que aparece é o experimento do LIGO. Não é o experimento de Michael Sormoley. Era para representar o experimento de Michael Sormoley. Eu deixei também, porque inclusive está fazendo 10 anos as ondas gravitacionais. Então eu achei que cairia bem 10 anos da detecção das ondas gravitacionais. Então eu achei que cairia bem mostrar aquele trechinho ali na abertura. Mas aquele ali é o esquema de funcionamento do LIGO. Porque o LIGO, os espelhos do LIGO,
nos braços do interferômetro, eles são sensíveis à oscilação da onda gravitacional. Então gera mudanças na propagação da onda. Agora, o efeito Marco-Salmoli não era assim. Era um interferômetro do mesmo jeito, mas os espelhos não andavam. Eles não estavam folgados para balançar. Então tem essa diferença. Então, de qualquer forma, eu também achei pedagógico que mostrar na abertura aqueles dois experimentos. Muito obrigado. E sejam todos bem-vindos pelo Gélio dos Domínios de Éter Tenebras.